também apresentar a nossa pesquisa, que buscou analisar as dificuldades de interpretação de texto dos estudantes do Ensino Fundamental 2, que, segundo a BNCC, contempla do sexto ao nono ano da educação básica brasileira. A nossa pesquisa é um estudo de caso, que foi desenvolvida na Escola Estadual Padre Donizete Tavares de Lima, na cidade de Tambaú, em São Paulo. E nós buscamos basear a nossa pesquisa em aspectos de criticidade do ensino da língua portuguesa para alunos que já a têm como a língua materna. Para apresentar o nosso problema de pesquisa, nós trouxemos o resultado do PISA de 2018. O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, do qual participam 79 países. E no resultado de 2018, no índice de leitura, os estudantes desses 79 países obtiveram uma média de 487 pontos. E os estudantes brasileiros obtiveram uma média de 413 pontos. Em vista desse resultado, o Brasil ficou classificado, os estudantes brasileiros ficaram classificados no nível básico de leitura. E frente a esse resultado, nós trazemos uma perspectiva linguística da interpretação de texto e trazemos a teoria da análise dialógica do discurso de Bakhtin, uma teoria que aponta que todo discurso está orientado para um lugar conhecido dos interlocutores, um conhecimento prévio que integra o horizonte social tanto do locutor quanto do interlocutor. Ele vai trazer valores sociais que estão presentes na sociedade e também em grupos específicos da sociedade. Então, frente a essa afirmação de Bakhtin, a gente traz também uma fala do professor Paulo Freire, em que ele coloca a importância de oferecer aos meninos e meninas do povo os mesmos conhecimentos que são oferecidos aos meninos e meninas do que o professor Paulo Freire chama de zonas felizes da cidade. E ele ainda inclui a importância de apresentar esses conhecimentos interligados à crítica de como funciona a sociedade. Então, baseado nisso, voltando para o ensino da língua portuguesa, nós trazemos aqui os conceitos que o professor Marcos Blanho aponta em seu livro Preconceito Linguístico, em que ele assume uma postura de legitimar o que ele chama de vernáculos gerais brasileiros versus a tradição gramatical do português. E ele explica que não se trata de excluir uma ou outra maneira de usar a língua portuguesa, mas de contemplar os vários usos da língua no ensino tradicional, no ensino formal em escola, para que os alunos sejam inseridos em vários contextos, possam reconhecer seus próprios contextos e aprender com os contextos que lhes serão apresentados. Por isso, nós trouxemos também a diferenciação que o professor Evanildo Bechara faz em sua gramática. Ele, enquanto linguista, coloca a distinção entre o que seria a gramática descritiva, que não pretende recomendar um modelo exemplar do uso da língua, versus a gramática normativa, que aí sim seria uma prescrição de como a língua deve ser usada ou deve funcionar. E nós encerramos apontando o que a professora Eni Orlandi diz a respeito dos diferentes processos de historicização do português nos países lusófonos, que no Brasil, por exemplo, culminou em constituir uma identidade linguística que permite que digamos que escrevemos como se fala no Brasil e não como se escreve em Portugal. Então, frente a esse apanhado de autores que nós elencamos na nossa introdução, a gente pensou em pontuar. Então, frente a esse apanhado de autores, nós pensamos em conciliar a nossa pesquisa ao que eles dizem e verificar a aderência das dificuldades dos alunos versus a um modelo de ensino da língua portuguesa. O presente trabalho de conclusão de curso ele tem a intenção de pesquisar sobre como lidar com as dificuldades em interpretação de texto no ensino fundamental, levando em conta os aspectos relacionados à leitura, os instrumentos e práticas adotadas pelos docentes nesse processo, e que podem fornecer maior eficácia no processo de desenvolvimento, aprendizagem dos alunos que estão no ensino fundamental. O incentivo à leitura ele é fundamental, e o objetivo geral para esse trabalho de conclusão de curso foi o de analisar as dificuldades de interpretação de texto entre os discentes do Ensino Fundamental 2, muitas vezes em textos considerados simples. A partir da percepção e experiência dos professores numa escola estadual de São Paulo, foi constatado isso, e os objetivos específicos estudados foram interagir com os professores da Escola Estadual Padre Donizete Tavares de Lima por meio da aplicação de um questionário semi-estruturado com perguntas abertas e fechadas. Desenvolver também um material estatístico a partir das respostas dos professores e foi investigado quais ferramentas pedagógicas alternativas poderiam auxiliar
o professor a amenizar as dificuldades de interpretação de texto em sala de aula e identificar em qual ano de aprendizado, se no sexto ou no nono ano, Fundamental 2, que os alunos possuem maior dificuldade para criar um hábito saudável de leitura. O objetivo geral do nosso trabalho é analisar as dificuldades de interpretação de texto entre os discentes do Ensino Fundamental 2. Para isso, foi aplicado um questionário para professores dos sextos e dos nonos anos para ver quais as maiores dificuldades apresentadas para os alunos. E o objetivo específico disso é desenvolver um estatístico a partir das respostas dos professores. Isso seria feito através das respostas que os professores deram nos questionários, falando das melhores maneiras de sanar as dificuldades de interpretação de texto e também das melhores ferramentas que podem ser usadas na escola para facilitar essa ação para ajudar os alunos. E também sobre o hábito de leitura, porque os alunos muitos deles nem apresentam um hábito de leitura. Então, busca-se desenvolver o hábito de leitura dos alunos, uma leitura que seja saudável e ajudem eles com essa dificuldade na interpretação de texto. O que é ler e o que é interpretar? Em nossa sociedade, é importante saber ler e interpretar qualquer tipo de texto, pois é cobrado que nós desenvolvamos a língua como um todo para usá-la de forma consciente. Desde o nosso nascimento, nós interpretamos o mundo em que vivemos. Tudo isso acontece pela tendência da interpretação da língua. Uma vez que dominamos a nossa língua, adquirimos não apenas uma boa comunicação verbal, como também ao ler um texto, obtemos a destreza de compreender aquilo que nós lemos, visto que, quando estamos lendo, nós interpretamos o que o autor escreveu. Assim, de acordo com Lajolo, ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a esta leitura ou rebelar-se contra ela, propondo outra não prevista. Quando é realizada uma leitura interpretativa, conseguimos atribuir significados para as palavras existentes naquele texto. Dessa forma, também reconhecemos o estilo daquele texto e o comparamos com outros textos que apresentam a mesma linha de raciocínio. Assim como nos diz Matos, a leitura é uma atividade presente na vida das pessoas em sociedades letradas. Ela é importante para a inserção no mundo atual, pois gera conhecimento, pensamento crítico, e quanto mais o sujeito ler, mais conhecimento irá adquirir. A partir deste pensamento, vemos a existência de um tópico que agrava a dificuldade de interpretação de texto nos alunos, a falta de uma leitura habitual em sua rotina. A prática da leitura é considerada importante, pois contribui para uma melhor interação da criança em sociedade, gera conhecimentos variados e amplia sua visão de mundo. Alguns motivos apresentados pelos alunos para justificar a falta de interesse pela leitura são o cansaço e também a falta de incentivo à leitura. Dessa forma, quando eles vão ler um texto de seus materiais, apresentam dificuldades por conta das palavras difíceis que têm alguns textos, e eles não conseguem compreender o que o autor quer passar com aquele conteúdo. Solé afirma que assumir o controle da própria leitura, regulá-la, implica ter um objetivo para ela, assim como poder gerar hipóteses sobre os conteúdos que se lê. Isto é importante, pois para que o aluno chegue à compreensão do texto, ele precisa interessar-se pelo que está escrito e ter uma finalidade para o ato de ler, inserindo-se na ideia do autor, construindo seus próprios conhecimentos, guiados pela sua vivência de mundo. Atualmente, poucos alunos demonstram interesse em ler livros e os materiais utilizados em sala de aula, assim, prejudicando o desenvolvimento de sua aprendizagem ao longo do período estudantil. Análise dialógica do discurso. O principal representante da corrente teórica chamada análise dialógica do discurso foi Mikhail Bakhtin, que no início do século XX, em conjunto a outros intelectuais e estudiosos de várias áreas do conhecimento, compôs um grupo de estudos que veio a ser conhecido posteriormente como Círculo de Bakhtin. A teoria do dialogismo, principal teoria do Círculo de Bakhtin, diz respeito ao diálogo, ou seja, a interação entre o eu e o outro. Na perspectiva do Círculo de Bakhtin, o resultado da interação entre o eu e o outro denomina-se enunciado concreto. Pode-se considerar o enunciado como um elo na cadeia ininterrupta da comunicação, por estar sempre relacionado a outros enunciados, seja pelos enunciados que já o precederam, ou mesmo pelos enunciados que ainda estão por vir na comunicação, formando a grande rede da comunicação discursiva. A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo, interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. Nesse diálogo, o homem participa inteiro e com toda a vida, com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo e os atos. Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio universal. A pesquisadora Rodrigues também nos apresenta uma perspectiva ampla sobre o que seria considerado um texto, ligado à relação constituinte entre o homem e a linguagem, segundo a teoria da análise dialógica do discurso. A constituição do homem social e da sua linguagem é mediada pelo texto. Suas ideias e seus sentimentos se exprimem somente em forma de textos. Consequentemente, o acesso ao homem social e à sua linguagem se dá somente pela via do texto. Os modernos estudos de linguagem, as diferentes tecnologias textuais e a
criatividade humana tem mostrado diversas possibilidades de textualização para além da escrita, como, por exemplo, a oralidade, o gestual, o visual, o multimodal e o hipertextual. Ou seja, para que a efetiva leitura e sua interpretação possa ocorrer, precisa-se estar atento a todos os recursos de interpretação, para além do texto escrito. Então, será possível dimensionar o sentido completo do texto como enunciado. Como já foi dito anteriormente, o objetivo para esse trabalho foi analisar as dificuldades da interpretação de texto entre os discentes do Ensino Fundamental 2, a partir da percepção e experiência de seus professores, em uma escola estadual de São Paulo. O desenvolvimento dessa pesquisa contemplou uma necessidade educacional do ponto de vista dos estudos da linguagem e do ensino da língua, em identificar as dificuldades e desafios da interpretação de texto. A pesquisa também contemplou temas que motivam os envolvidos nesse projeto, como educação, o ensino da língua portuguesa, interpretação textual e o desenvolvimento da aprendizagem. Metodologia. Como já dito, o nosso trabalho se trata de um estudo de caso, em que foi feita uma pesquisa majoritariamente qualitativa. Então, nós aplicamos 2 questionários. Os questionários são iguais, questionários semi-estruturados, com questões abertas e fechadas. E um questionário foi aplicado aos professores do 6º ano do Ensino Fundamental 2, e o outro questionário foi aplicado aos professores do 9º ano do Ensino Fundamental 2, sendo que todos os professores são da mesma escola, a Escola Estadual Padre Donizete Tavares de Lima, na qual uma integrante deste trabalho atua. Os questionários foram encaminhados por meio de mensagens eletrônicas instantâneas, e a partir deles é que se obteve as respostas, tanto quantitativas quanto qualitativas. As questões foram 17 ao todo, e elas foram divididas em 3 sessões. A primeira sessão, das questões de 1 a 5, foram destinadas a todos os professores que lecionam para esses anos, tanto do 6º quanto do 9º ano, independente da disciplina. A segunda sessão contemplava as questões de 6 a 8 e foram questões dedicadas apenas aos professores de língua portuguesa, dos 2 grupos. E a terceira sessão são as questões de 9 a 17, que foram ministradas para todos os professores novamente. Então, com isso, nós tivemos as respostas conforme a disciplina deles. E a logística, a entrega das disciplinas foi organizada pelo próprio aplicativo que nós usamos para inserir as questões e assim fazer uma aplicação online. Eu vim apresentar os resultados do nosso TCC. Baseado nos dados coletados através de um questionário estruturado com os professores dos 6º e 9º anos de uma mesma escola estadual do Ensino Fundamental 2, constatamos que, na sua grande maioria, os entrevistados lecionam há vários anos na educação básica, que lecionam em disciplinas variadas. E essa pesquisa foi feita com diversas disciplinas, tendo em vista que o domínio da interpretação e para o desenvolvimento de todas as disciplinas é fundamental. Posteriormente, as questões foram destinadas apenas aos professores de língua portuguesa, na intenção de observar se está sendo trabalhada a produção de texto e quais os tipos de textos os alunos estão mais habituados a interpretar. Pelas respostas obtidas, não houve ausência de atividade de interpretação, e tanto no 6º quanto no 9º ano do Ensino Fundamental 2, elas são trabalhadas. E os professores afirmam que realizam com diversos textos, charge, história em quadrinhos, texto jornalístico, literatura clássica. Mas, diante das dificuldades que são encontradas numa sala de aula, surgiu a pergunta, quais ferramentas pedagógicas podem auxiliar o professor a sanar essas dificuldades? Então, pelo questionário, as respostas obtidas foi leitura, escrita e tecnologias, ferramentas pedagógicas disponíveis para o uso dos professores de acordo com a necessidade dos alunos, aulas mais dinâmicas que despertem o interesse dos alunos, pesquisas direcionadas na internet, leitura de diversos tipos de textos, fichas de leitura, livros, vídeos e utilização de imagens que possam contribuir para que o aluno faça suas narrativas. Várias respostas mencionaram a importância da alfabetização, da leitura e da escrita, e também do uso de tecnologias, que, de acordo com a literatura elencada neste trabalho, podemos relacionar a inserção dos alunos a vários tipos de contexto e também que os ajudam a construir a própria identidade. E quanto ao uso das tecnologias, enfatizamos também que esse apontamento nos remete à intenção do professor em adaptar a sua aula ao contexto digital, o que pode torná-la mais rica e interessante no ponto de vista do próprio aluno. Quanto aos resultados obtidos através de aplicação de questionário aos professores, houve consenso que o desempenho dos alunos foi influenciado pelo período de isolamento social devido à pandemia de Covid-19. Onde os alunos permaneceram fora das salas de aula por um longo período e houve um agravamento nas dificuldades relacionadas à interpretação textual. A falta de prática de produções textuais, do domínio de um vocabulário mais rico por parte dos alunos
e a ausência de incentivo à leitura no seio familiar também geraram desinteresse e a falta de desenvolvimento pelo gosto à leitura. Considerando que vários docentes mencionaram recursos tecnológicos, apontamos que foi necessário inserir no questionário toda uma seção destinada a esses recursos, que pelas respostas obtidas, pôde-se observar que todos os professores têm ciência dos recursos tecnológicos disponíveis na escola e a disponibilidade de determinados recursos. Quanto à inserção dos próprios docentes no meio digital, pode-se observar bons resultados, haja vista que todos os professores declararam terem se utilizado de algum tipo de recurso disponível na escola, ainda que parcialmente. Por esta pesquisa, existe a perspectiva de contribuir com professores, educadores, pesquisadores e toda a comunidade civil a romper com a histórica dificuldade de interpretação textual que apontamos neste trabalho e auxiliar no desenvolvimento de projetos que discutam sobre esse assunto. Grande parte da população brasileira ainda sofre com o analfabetismo, e se levarmos em consideração o analfabetismo funcional, esta realidade fica ainda mais grave. Para que haja mudanças neste quadro, temos que ter aulas mais bem planejadas, com mudanças no foco da simples decodificação de letras e palavras para a produção textuais intencionais através de um conhecimento prévio de mundo. Nos nativos digitais, dos quais fazem parte essa nova geração de alunos, a falta de concentração durante a leitura também gera grande dificuldade na interpretação textual. É através da leitura que se constrói nossa compreensão do mundo. Para conclusão, nós achamos interessante considerar que quando no questionário foi questionado pelos dois grupos sobre a influência do período de isolamento social em virtude da pandemia de Covid-19 sobre as suas turmas, foi unânime que eles consideram que sim, esse isolamento social tem influenciado no desempenho dos alunos. Então, a gente acaba ressaltando aqui o resultado do PISA de 2018, que apontou os estudantes brasileiros no nível básico de leitura, e pontuamos que como ainda não saiu um novo resultado do PISA, que seja pós-pandêmico, nós consideramos que esse resultado pode sim vir a ser influenciado pela pandemia de Covid-19. E por isso a gente deixa como sugestão para novos estudos que essa pesquisa seja reaplicada para poder para poder mensurar e comparar essas diferenças quanto à interpretação textual dos estudantes brasileiros, pré e pós-pandemia.